Fala pessoal do oitavo ano, segue mais um vídeo aí de PS que a gente vai falar sobre drogas, que é a referência das páginas 40 até a 44. Vamos falar sobre definição. O que seriam drogas? Seriam quaisquer substâncias que podem alterar o funcionamento do organismo. Daí a gente tem a palavra drogaria, que tem derivação de onde há a venda de drogas. Nós já vamos explicar por que as drogarias vendem drogas, porque são substâncias que podem alterar o funcionamento do nosso organismo, desde que seja num ponto positivo, que é, por exemplo, nos livrando de uma febre, nos tratando sobre algum tipo de doença, mas também o excesso dessas substâncias podem ter efeitos negativos. Como as drogas podem ser divididas? Em lícitas, L de legalizadas, e drogas ilícitas, que são aquelas ilegais, ou seja, aquelas que são proibidas. As drogas podem ser classificadas de acordo com os efeitos que elas proporcionam ao nosso organismo. Drogas depressivas são aquelas que diminuem a atividade cerebral, podendo levar a algum tipo de doença. Drogas estimulantes são aquelas que dão a sensação de bem-estar, diminuindo o cansaço, porém provocando delírios. E a terceira classificação são as drogas alucinógenas, que são aquelas que podem acelerar o sistema nervoso, ocasionando o aumento de adrenalina e provocando sensação de delírio também, sensação de sem noção de espaço, sem noção de tempo. Então aqui a gente vai começar a falar sobre as drogas ilícitas a princípio, ou seja, aquelas que são drogas proibidas. Derivação. A maconha ela é derivada de uma planta chamada de cannabis sativa, e seu princípio ativo, que é o THC, tem uma porcentagem de 4% em termos de efeito no organismo. Sua utilização mais comum é ser fumada através de flores moídas que são enroladas como se fossem cigarro. Os efeitos mais comuns provocam a calma, a secura na boca, a falta de equilíbrio. Mas nós também não podemos esquecer que existem alguns estudos que estão sendo investigados sobre a utilização da maconha em pacientes com algumas convulsões, e são utilizados em alguns países a maconha em cosméticos e alimentação. O problema é como a droga ela é utilizada. No caso, para ela ser fumada, ela precisa ser seca. Então, o princípio ativo ele tem efeito colateral. Não existe nenhum benefício da planta. A segunda é a cocaína, que é derivada da folha de coca. Através de um processo químico, essa folha ela é transformada em pó. A utilização mais comum da cocaína é ela ser inalada, mas ela também pode ser injetada. Os seus efeitos mais comuns são excitação, dilatação da pupila, euforia, falta de apetite. Uma outra droga é o crack, que é o subproduto da pasta da cocaína. Principal utilização é a forma inalada. Seus principais efeitos são a sensação de poder, a excitação, um efeito curto e por isso viciante. Então, como o efeito ele é muito curto, as pessoas precisam buscar outra utilização para que possam ocasionar esses tipos de sensações no organismo. Por isso que ela é mais viciante do que as outras drogas citadas anteriormente. Êxtase é uma droga sintética, ou seja, produzida em laboratório. Foi criado com o objetivo de inibidor de apetite em 1914, mas infelizmente não teve nenhuma utilização sob essa forma. A utilização mais comum é por via oral e pode ser injetável também, porém não é uma maneira muito comum.
Seus efeitos são sensação de bem-estar, euforia, aumento da tensão muscular, aumento da temperatura corporal. Heroína, derivada da planta da papoula, sua forma de utilização mais comum é injetável, mas também pode ser inalada. Seus efeitos são a dependência rápida, sonolência, pessoas que ficam fora da realidade, contração muscular. O LSD, que também é uma droga sintética, ou seja, produzida em laboratório a partir de um fungo e que tem como principal efeito a alucinação. Sua utilização mais comum é por via oral. Aqui nós temos um formato de adesivo que são colocados os pigmentos desse fungo e esses adesivos são colocados em cima da língua para maior extração do líquido que foi pingado através da ação do fungo. Seus principais efeitos são, como eu disse anteriormente, a alucinação, pessoas têm maior percepção de som, misturam informações como ouvir a cor, que não existe, né? Ouvir o som ou ver a cor, além da alteração na percepção de tempo e espaço. A morfina é uma droga derivada do ópio e tinha como maior utilização o alívio de dores, mas o excesso da substância pode provocar alucinações. Pode ser utilizada na forma injetável, por via oral ou subcutânea. Efeitos são, além do alívio de dor, euforia, bem-estar, prisão de ventre e impotência em caso de utilização excessiva. O ópio, ele é utilizado a partir do suco da papoula, que é uma planta como já citada em duas drogas anteriores. Sua principal utilização é por via oral, através de comprimidos, chás ou cápsulas, mas também pode ser utilizada na forma de pó e esse pó pode ser inalado. Principais efeitos: vômitos, náuseas, tonturas, queda de pressão arterial. Haxixe, também extraído da planta cannabis sativa, a mesma da maconha, sendo que o THC, que é o seu princípio ativo, é de 14%, diferente da maconha, que é apenas de 4%, como também já citado anteriormente. A utilização mais comum é fumada, mas também pode ser utilizada por via oral, como se fosse um chá diluído em água. Seus principais efeitos são a boca seca, movimentos involuntários, como sorriso, euforia e aumento da frequência cardíaca. Agora, a gente vai falar sobre as drogas lícitas, ou seja, aquelas que são legalizadas. Cigarro e bebidas alcoólicas. Aqui a gente tem as bebidas alcoólicas que são derivadas da cana-de-açúcar e a sua fermentação libera o etanol, que é o álcool, a partir dessa fermentação dos açúcares da cana-de-açúcar. Sua utilização é por via oral e tem como efeitos câncer de fígado, a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, alteração de tato e lesão cerebral. E para a gente finalizar as drogas, mais uma droga lícita, que é o cigarro, que é de derivação do tabaco, folhas de tabaco, mas além disso conta com mais de 3.600 substâncias tóxicas. Sua principal utilização é ser fumado e os efeitos são amarelamento e perda dos dentes, câncer de pulmão e alguns outros efeitos. Então, por isso aqui a gente tem alguns alertas, né? Não aceite nada de estranhos, cuidado com as amizades, porque amigo que é amigo não induz a utilização de nenhum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita. Se por acaso você estiver em alguma festinha, mesmo que esteja bebendo água, seja lá refrigerante, o que for, ao deixar esse copo num lugar, não volte para pegar esse copo e ingerir essa bebida. Algumas drogas elas são colocadas quando as pessoas estão distraídas. Então, peça um novo copo e uma nova bebida. Não reutilize. Não seja curioso, né? Não, porque as pessoas falaram que isso é assim, eu nunca experimentei, eu vou fazer. Não façam isso de forma nenhuma. Seus pais são seus melhores amigos. Nossos pais, né? Assim hoje como sou mãe,
querem o nosso bem, e assim como eu quero o bem do meu filho também. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer problema, informe aos seus pais, né? Muitas das vezes os pais nos dizem não, mas o não é uma forma de amor. Não faça isso, porque isso não vai ser legal para você. Então, se a gente tiver os nossos pais do nosso lado, né? Os nossos pais podendo nos orientar em casa, com certeza a gente não vai ter problema nenhum em relação à curiosidade em relação às drogas. Então, galerinha, fiquem com Deus aí. Espero poder ter ajudado vocês em relação a esse assunto que é bastante delicado.